Tudo bom com vocês? Dr. Mário Sérgio, que está aqui para mais esse podcast que tem o apoio da TV Abrolhos que em breve vai estar digital. E hoje eu estou muito contente porque o nosso convidado é uma pessoa especial e especialíssima e especializada nos assuntos que ele vai estar aqui abordando conosco, tá? Nosso convidado de hoje é o Marcelo Gomes. O Marcelo, ele é biólogo e ele trabalha na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a gente vai estar tentando, não é verdade, Marcelo? A gente vai estar tentando fazer aqui um link entre o meio ambiente, ou como ele vai explicar, entre o ambiente e a saúde e o bem-estar de todos nós, para a gente poder viver cada vez melhor. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, doutor Mário? É uma satisfação estar aqui com você, com todo o público aqui, do Viver Bem, né? E, assim, trabalhar, viver bem, temos que falar do meio ambiente, ou ambiente, né? Que, como a gente estava conversando aqui, que a palavra meio ambiente, às vezes, ela é um pouco redundante, essa tradução para português. A gente pode falar ambiente ou ambiência, porque meio ambiente é tudo que está à nossa volta, não é só as matas que estão lá preservadas, não é só os córregos preservados. O meio ambiente também é saúde, o meio ambiente também é cidade, o meio ambiente também é urbanização. Isso aí, Marcelão. E hoje em dia você falou a palavra saúde, e eu já quero esclarecer, né, para quem está aí nos assistindo, o conceito, Marcelo, de saúde ele tem mudado bastante ao longo do tempo. Você sabe, eu sou médico, sou professor do curso de medicina. Então, se antigamente a saúde era simplesmente a ausência de doenças, hoje em dia a saúde é mais. Então, a saúde ela é o bem-estar físico, mental, espiritual, ela é esse bem-estar realmente, essa convivência com as outras pessoas e essa convivência com o meio ambiente. Então não dá para você falar sobre saúde se você mora ali em um bairro onde está tendo queimadas, onde você tem o problema do lixo, onde você sofre com a água que muitas vezes ela é veículo de contaminações, né? Ela traz muitas doenças. Então, o ambiente, o ser humano inserido no ambiente, ele tem tudo a ver com esse viver bem, com esse bem-estar, com esse conceito ampliado de saúde, que é trabalho, que é renda, que é amizade, que é tomar uma água a mais pura possível. Então, esse contexto todo tem a ver com o viver bem, tem a ver com a ecologia. E a ecologia é o quê? Tem uma frase na ecologia, não sei se você se lembra. A ecologia fala assim, que tudo depende de tudo. Você pode falar um pouquinho sobre isso, Marcelo? Sim, sim. É por causa das interações, né? Que a ecologia se trata com várias interações de sistemas ambientais e de seres diferentes. Então, quando o sistema está homeostase, que é igual ao nosso corpo, ou seja, quando ele está em equilíbrio, tudo vai bem. Mas quando há um desequilíbrio em alguma parte, você toda a cadeia sofre com isso. Então, vamos dar um exemplo aqui simples aqui. Um determinado predador acaba predando quase todos os animais que seria de alimento para ele. No primeiro momento, positivo, porque ele vai aumentar o ganho de energia dele, mas com o tempo vai faltar para ele. Então, se faltar para ele, ele vai ter o que no tempo? Ele vai também diminuir. E isso traz até para nós, seres humanos. Porque nós, por muito tempo, tem até um livro excelente chamado O Homem e a Floresta, eu não estou lembrando, são vários autores, mas não estou lembrando quais são, que fala dessa situação do homem primitivo, que antes a floresta era algo a ser temido, que era algo místico, lá está o perigo, está o nosso alimento, mas está o perigo. Com o tempo, o desenvolvimento da agricultura, desenvolvimento de ferramentas, o homem entendeu que aquela floresta era o quê? Ela era para ser desbravada. E entramos para dentro da floresta, conhecendo. Depois ela tinha que ser dominada. Então esse domínio a gente acabou extrapolando e falou, a floresta é para nos servir a raça humana. Só que tem uma série de seres que tem lá dentro que são simbióticos. Então se eu destruo o habitat desses seres, eles vão vir para onde? Para o meu habitat. Vão querer vir para dentro da cidade. Por exemplo, a gente tem infestações de escorpião, infestações de aranha,
cobras que acabam vindo para dentro da cidade, animais peçonhentos, porque nós destruímos o habitat dele. E com o tempo, esse habitat natural faz falta para nós, porque nós estamos vendo todo esse desequilíbrio que nós estamos tendo aí. A gente vai ver sobre ilhas de calor, sobre o aquecimento global, né, que alguns já chamam até de ebulição global, nem mais aquecimento. Então, tudo isso é pela falta de equilíbrio, de homeostase. Então, é aquilo, tudo depende de tudo. Então, o impacto, você pode falar assim, mas o que eu, como cidadão teixeirense, uma pessoa que mora na... o que eu posso fazer? Você não pode fazer muito como uma grande indústria que pode diminuir a capacidade de poluição dela utilizando filtros, né, tratamento dos efluentes, que são as águas que saem de lá. Mas você, dentro da sua casa, tem ações simples que você pode tomar. Eu vou fazer o meu simples, vou fazer o meu básico. E cobrar deles que façam melhor. Dos governantes, vou cobrar das empresas, porque a empresa produz para alguém. Então, se você consome isso, né, então a empresa fala assim, não é ela vai fazer o que ela quer. Se os consumidores cobrarem, ela tem que se adequar aos consumidores. Isso aí, Marcelo, a colocação é perfeita, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise, é interessante a gente pensar. Mas no começo, vamos pensar no começo da espécie humana. A natureza cuidava do ser humano, Sim, não é isso? Sim. E hoje, aqui no século XXI, o ser humano ele tem acordado, é necessário acordar para que ele que vai cuidar dessa natureza. Porque se não cuidar, o caminho aí dos desastres ambientais, ecológicos e quem sabe até de uma extinção da espécie e de tantas outras espécies, ele está aberto, né? Então eu gosto muito, a gente estava até falando aqui antes de começar, é preciso que a gente pense global, a nossa atividade, vamos pensar no impacto global. Ecologia, tudo depende de tudo, mas vamos partir para ação local. E falando em ação local, como é que estão as queimadas, Marcelo? Tem diminuído, tem aumentado, não existe, isso é coisa da cabeça do satélite, como é que está isso aí? Doutor Mário, a questão de queimadas é uma coisa muito séria e impacta muito a nossa vivência aqui dentro da cidade, no campo, e ela não fica só no local, porque o impacto da poluição da queimada, primeiro que tem a questão da destruição da vegetação, esse é o impacto mais local, mas essa fumaça ela vai para a atmosfera. Então, às vezes, uma grande queimada lá no Amazonas, quem vai sofrer é aqui, porque essa fumaça não vai ficar lá, vai vir para cá. É claro que localmente você vai ter um impacto muito grande, você vai ter um problema para a saúde respiratória das pessoas que estão em volta dessa queimada. Isso eu não estou falando de grandes queimadas, pequenas queimadas então, que as pessoas às vezes têm um hábito que herdaram ainda do tempo que seus antepassados viviam em roça, que assim, qual a melhor forma de tratar resíduo, o lixo? Fogo. Então, o cara junta ali um pouco de folha que caiu da árvore, das poucas árvores que existem. A árvore está sujando, já vi muito dizer, olha, eu quero cortar essa árvore porque ela está sujando a minha rua, porque as folhas caem no chão e estão sujando. Ele junta aquilo ali e põe fogo. Entendo. E aquele fogo acaba, aquela fumaça acaba incomodando. Ou pega o lixo dele, em vez de colocar lá fora para o carro de lixo pegar, põe fogo. Também é um outro impacto. Mas falando de uma forma mais geral, no mês de novembro e dezembro, nós tivemos altíssimas temperaturas aqui na região. Sim. E isso propiciou o aumento das queimadas. Assim, não é que aumenta, a gravidade, potencializou a gravidade dessas queimadas. Porque com a vegetação seca, esse fogo se alastra mais rápido, é mais difícil conter. Então, foram muitos focos, os bombeiros não cessaram esforços para combater, mas não conseguiram combater todos os focos. Na zona rural, tivemos muito incêndio, tem muita área verde que foi queimada, lavouras que foram queimadas. Dentro da cidade, nós temos algumas APPs que se incendiaram muito, então tinha áreas verdes aqui dentro da cidade que são poucas, mas também se incendiaram, e isso tudo porque, na grande maioria, esses incêndios são criminosos, são pessoas que passam lá e
ateiam fogo. Ateiam fogo porque acham que vão estar limpando a área. Ah, não, essa área aqui é um matagal. Eu vou limpar esse matagal em frente à minha casa. Outros são não, porque gostam mesmo de ver o fogo pegar, aqueles piromaníacos, né? Que gostam de ver incêndio. É, alguns por descuido de jogar bituca de cigarro. Sim. Existe também um incêndio que é um incêndio natural, com a queda de um raio. Existe um incêndio por causa de uns resíduos, por exemplo, um vidro. Sim. Ou um plástico, ou um alumínio que fica ali exposto ao sol, em alta temperatura, o raio solar passa por aquele vidro e tem um combustível do outro lado, ou seja, aquele mato quente, aquele fogo inicia. Isso. E acaba se alastrando e fazendo muitas vítimas. Graças a Deus, nós nunca tivemos um incêndio de proporções aqui, igual você tem acostumado a ver no Canadá, nos Estados Unidos. Sim, sim. Que Portugal também passa por isso, que devasta inclusive cidades. Aqui a gente não tem isso, mas se não tomarmos conta, se continuar esse aquecimento que vem tendo aí, a gente pode passar por sérios problemas no futuro. Sim, sim. E lembrar que esse fogo, principalmente quando é intencional, né? A pessoa vai lá e por uma questão cultural, ele tem um terreno ali, vou limpar o terreno. Como é que é se limpar, né? Culturalmente, vai lá e taca fogo, né? Isso é muito ruim, porque esse fogo, ele prejudica os animais que vivem ali, os insetos, os vermes, destrói vários nutrientes. Sim. E uma série de problemas, né? E eu, como sou médico, eu posso te falar, a gente, quando está em determinado bairro, aí começa aquela fumaça que a gente percebe que alguém está colocando um fogo, alguma coisa, nós temos as crianças e os idosos. Então, essa fumaça toda, ela é péssima para o adulto. Imagina para uma criança que está com o seu sistema imunológico ainda por fazer, imagina para um idoso, que o idoso, às vezes, ele tem algo que a gente chama de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, uma pessoa mais jovem que tem uma asma. Então, realmente, isso aí acaba sendo uma poluição, e uma poluição atmosférica danosa e que causa diversas doenças. E a poluição tem um outro conceito da biologia que eu acho fantástico, não sei se já atualizaram, mas a poluição, de repente, seria uma substância química fora do seu lugar, né? Sim. Onde não era para ela estar, então o petróleo existe, está lá no fundo do mar, etc. Tal. Mas o ruim é quando esse petróleo ele está ali no mar, está poluindo, está envenenando o golfinho, o pinguim, o outro animal aquático e pela cadeia alimentar. Ou vamos falar do mercúrio, o garipeiro que usa o mercúrio vai para o peixe, a pessoa se alimenta do peixe. Aí hoje nós temos populações, Marcelo, populações indígenas que têm muito mercúrio no seu organismo. Então esse mercúrio vai causar toda a interferência no sistema nervoso e tal. Então a poluição, gosto dessa definição, é uma substância que está fora do seu lugar e tem tudo a ver com a ecologia e tem tudo a ver com a saúde e tem tudo a ver com o bem-estar das pessoas. Então, eu acho bastante pertinente aí a sua fala. Mas me chamou a atenção, Marcelo, que você mencionou app. Então, eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo aí, quem está nos vendo, o que seria a app, como é que ela entra nesse contexto, quais são as dificuldades, quais são os problemas e o que a gente pode estar fazendo para melhorar a situação delas. Pronto. Essa parte de app é super interessante para toda e qualquer cidade. E é um conceito assim que a gente está tão acostumado que a gente fala app assim como se fosse bom dia. App. App. Bom dia. Mas nem todos têm esse conhecimento, foi bom o senhor ter relembrado. APP significa Área de Preservação Permanente. Não são só rios, são encostas de morro, são áreas que têm que ser permanentemente coberta por vegetação. Porque se não tiver essa vegetação essa área ela vai sofrer impactos ambientais que podem potencializar em grandes desastres. Por exemplo, se eu tenho uma encosta de um morro e eu tiro toda a vegetação, quando tiver forte chuva, essa encosta pode desmoronar. Eu tenho um córrego que eu não tenho as APPs, eu não vou ter a mata ao em volta dela. Isso é a mata ciliar que o pessoal fala? É a mata ciliar. Mata né? ciliar. Porque a APP, ela pode, quando se trata de córregos, são córregos com vegetação ou sem vegetação, permanentes, né, ou esporádicos. Então,
Por exemplo, eu tenho um local por aqui que só tem água quando chove muito. É um APP, porque ali é o caminho da água. A água vai passar por ali. Aí, e eu costumo falar com o pessoal assim, a água não quer saber se foi construída uma casa de rico ou uma casa mais humilde. Ela passa por ali e ela vai passar por ali. A diferença é que uma casa de uma pessoa mais rica talvez tenha sido mais bem construída, consegue resistir um pouco mais, enquanto uma casa mais humilde não tem tanta resistência e vai ser levada mais facilmente. Mas, dependendo da força, leva uma casa, um prédio ou uma casa pequena. Sim, sim. Mas a APP seria essa área que deveria ser preservada, que pelo Código Florestal são 30 metros de cada lado da margem do córrego. Então, se eu tenho um córrego, 30 metros para a direita, 30 metros para a esquerda, são considerados área de preservação permanente. Não podem ser construídas, não podem ser desmatadas. Se estiverem desmatadas, têm que ser reflorestadas. Essa mata, por exemplo, também nascente, que já é um raio de 50 metros, não é mais 30. É maior, né? É maior ainda, porque a nascente tem que ser muito bem protegida. Sim. Justamente para diminuir esses impactos. Qual é o impacto maior no APP? Quando você tira essa mata e ela acaba, esse córrego, ele acaba sendo assoreado. O que é isso? A terra vai para cima dele e deixa esse córrego mais raso. Vai se acumulando ali Vai se acumulando embaixo, né? E vai deixando ele mais raso. Qual o problema de deixar ele mais raso? Que a água vai espalhando mais. Então, ele corria por uma determinada faixa, mas como ele ficou mais raso, a água vai espalhar. Então, quando vem a chuva, acaba inundando mais. Tem uma área de alagamento maior. Então, aquelas casas que foram construídas de forma errada em área de APP, a gente sabe que muitas das vezes as pessoas não têm para onde ir e aproveitam essas áreas que não tem dono, são da União, ou às vezes tem um dono, mas como são áreas desvalorizadas porque sempre alagam, e acabam construindo as suas casas ali, num período de seca. Isso. Aí, quando vem um período de chuva, aquela área é inundada. Isso. Aí a pessoa vai para onde? Cadê o poder público? Cadê o prefeito, o governador, o vereador, o presidente? Mas ele se colocou naquele local. Sim. Ele construiu. Muitas das vezes ele constrói sem o conhecimento, mas alguns não. Alguns sabem do que estão fazendo. E acabam até pegando essa área e comercializando, faz uma pequena construção e vende para outra e passa para frente. A gente vê isso acontecer, sabe? Em várias cidades. Aí, como a pessoa vem de fora, não sabe que aquilo alaga, acaba comprando. Isso. Né? Eu vou dar um exemplo há muitos anos atrás, né? Não são poucos não, tá? Eu nem tinha minha formação em biologia. Sim. Devia ter lá seus 17 anos e fui passando aqui em direção a Salvador e passei por Itamaraju. Sim. Itamaraju, quando você passa, tem uma baixada linda, muito linda, aquela água, aquele espaço verdinho, plano, e eu olhei a cidade toda no morro. Eu pensei, rapaz, por que esse pessoal, em vez de construir nessa baixada, não constrói nesse morro? Então, se eu me mudasse para Itamaraju naquele momento e alguém me oferecesse um terreno na baixada, eu iria comprar. Sim. Porque eu não conhecia a região, não tinha todo esse conhecimento sobre APP, sobre enchentes, né? Aí, 6 meses depois, eu passo pelo mesmo local e vejo tudo alagado. Falo, rapaz, olha aí, tá errado vendo? sou eu que fico dando pitaco na vida dos outros sem saber como é que é a casa dele, entendeu? Exatamente, então, né? Sem conhecimento. Então, muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Então, por isso que nós da Secretaria de Meio Ambiente e o podcast aqui, interessante, todo meio de comunicação, para você trazer informações para a pessoa. Porque às vezes a pessoa vai achar, no primeiro momento, mas eu não tenho outro terreno, eu só tenho aqui para construir. Sim. Ele vai construir, ele vai morar por um tempo, mas quando chover, ele vai ter problema, a casa dele vai alagar. Isso. Em 2020, tinha uma casa aqui construindo em cima da onde passa uma enxurrada. Nós fomos lá, tiramos o cara, derrubamos a construção dele, ele ficou muito chateado com a gente, como é que você destruiu, eu não tinha outro local para morar, é aqui que a minha família veio morar, consegui comprar aqui agora.
3 semanas depois teve uma forte chuva e a enxurrada passou por ali. Se a gente tivesse deixado ele construir ali, ele e a família dele estariam mortas se estivesse dentro de casa, porque derrubou tudo e abriu uma vala enorme naquele local. Então, quando o poder público vai até o local, interdita, é porque ali tem um sério risco. Então, é por isso que se faz. Não é porque ninguém quer maldade de ninguém. Muitas vezes o pessoal fala assim, não, a população precisa de casa, não precisa de meio ambiente, não. Mas isso a gente ouviu várias vezes. Sim. Mas quando a gente fala isso, é para a própria proteção da população. Porque a gente sabe quando tiver chuvas, ali é uma área natural de passagem de água e ali vai alagar. Não importa a obra de infraestrutura que ser feita, ali sempre vai ter o risco de alagamento. O que acontece é que você pode fazer obras de infraestrutura que são caríssimas, seriam mais barato que a população não utilizasse aquela área para moradia, mas você pode fazer obras de drenagem caríssimas que conseguem minimizar esse impacto, ou às vezes até quase que zerar, mas sempre você vai correr o risco, porque ainda mais com essas mudanças climáticas, você não sabe a quantidade de água que vai cair de uma vez só. Então, nós em Teixeira, nós temos aqui um exemplo aqui do shopping, Sim, que aquilo ali era uma lagoa. Eu vim para Teixeira em 85, brinquei ali no pó de serra, que aquilo era pó de serra, foi uma lagoa que foi aterrada com pó de serra. E os mais antigos falaram que já tomaram banho naquela lagoa, que já pescaram ali. E como a gente já chegou a ter aqui, doutor, 30 serrarias funcionando na época do auge da madeireira. Sim. E eles jogavam muito pó de serra ali. E aquela área ela não era para ser construída. Aquela área ali ela teria que ser... É uma área de preservação, que é uma lagoa natural. O nosso hospital também, que a gente passou por um problema de alagamento, agora esse hospital está sendo construído. Também foi construído em uma área que é uma lagoa. O poder público teve que investir um dinheiro muito alto para resolver aquele problema. Porque já construíram, você não consegue mais tirar as pessoas de lá. Sim. Não consegue tirar as casas que moram ali, então teve que fazer um investimento altíssimo. Sim. Que poderia ser sendo utilizado em outras obras, sim. em outros bairros, Sim. mas que devido à urgência e emergência daquela população, já está ali instalada, teve que ser feito para acabar com esse problema, que hoje, graças a Deus, essas últimas chuvas que tiveram, aquela água toda escoou e não causou problemas naquele local. Né? Então, se houvesse uma prevenção, uma coisa, em 1985, quando eu vim para cá, não deixassem construir, esse investimento seria para uma outra área. Aí teve que ser investido lá para resolver um problema que foi causado pela própria população, pelas administrações que permitiram aquela construção. Eu entendi, Marcelo, e realmente a sua fala aí a gente não tem nem o que acrescentar, né? Uma coisa que eu fico bastante feliz, e eu acho que você também, é que de repente quando a gente era um pouco mais jovem, né? Ninguém nem falava em ecologia, não é verdade? Sim. E hoje não tem o estudante que não adentre a sala de aula para não ouvir falar sobre ecologia. Então imagina assim, sei lá, há 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram aqui, eles viram aqui um monte de pau-brasil. E eles falaram, olha, essa madeira ela tem um valor econômico se eu cortar ela e levar para a Europa. Então eles realmente saíram cortando e sem se preocupar ali no futuro, né? Não era falado. Você sabe que nós temos o caso da Mata Atlântica, né? Que cobria ali todo o litoral. E hoje em dia resta muito pouco da Mata Atlântica, muito pouco. De 6% da original. Então imagina, de 100, você que está em casa nos assistindo, né? De 100% de Mata Atlântica, que é belíssima por sinal, a gente tem cerca de 6%. Talvez, né? E cada ano diminuindo mais. E cada ano diminuindo mais, né? Os estudos mostram que está ali sempre diminuindo. Então, o quanto você perde, né, Marcelo? Por exemplo, de biodiversidade e o quanto você contribui, você que desmata, etc. tal, você acaba contribuindo para as mudanças climáticas das quais estamos falando.
Nós estamos aqui conversando com o Marcelo. O Marcelo acabou de explicar para a gente qual a importância da preservação das matas ciliares, que vai proteger ali o rio, para que o rio não sofra um assoreamento, ou seja, para que o fundo do rio, a profundidade não diminua, né, Marcelo? Sim, sim. E aí, quando vem a chuva, se isso acontece, aí essa enxurrada, essa enchente, essa água se espalha mais. A importância de se proteger as nascentes. A gente sabe que a água não acaba no mundo, né, Marcelo? Mas, de repente, a gente vai ter problema aí com a água potável, a água das pessoas beberem, né? Então, tudo que você falou foi perfeito, foi pertinente. E sem falar que, como eu sou profissional da área de saúde, gente, quando vem uma enxurrada, quando vem uma enchente, quando vem uma cheia, a água, ela é conhecida, né, Marcelo, como solvente universal. Sim. Então, ela dissolve a maioria das substâncias. Mas ela tem um defeito, ela se contamina muito fácil. Então, essa água das enchentes, das enxurradas, dos alagamentos, ela realmente ela é transmissora de doenças e doenças graves. Você pega, por exemplo, a leptospirose, o pessoal fala aí, transmitido pela urina do rato, que vai ali com aquela água contaminada. A leptospirose acaba realmente matando. Então, as questões da ecologia, as questões do meio ambiente, a questão de preservar as matas ciliares, de preservar as nascentes, de você proteger a APP, que o Marcelo aqui explicou também, é uma questão de saúde, de viver bem, de bem-estar. Então, muito bem colocado, Marcelo. Vamos falar de outro tipo de poluição. E a poluição sonora? Muito barulho na cidade. Como é que está isso aí, Marcelo? Ô, doutor, agora nós vamos dividir a audiência, né? Uma parte dela não vai gostar do que eu vou dizer, mas uma grande maioria vai achar interessante. A verdade dói, é isso? É verdade, Pronto. né? A poluição sonora vem se destacando entre uma das maiores poluições que a humanidade vem sofrendo, principalmente nossa cidade. Porque é sabido que a questão da poluição sonora, ela impacta na saúde mental. Né? Verdade, Então, Marcelo, verdade. Ela impacta, então, principalmente quem já está sofrendo de alguns transtornos, a poluição agrava ainda mais, e também quem não está sofrendo, às vezes, pode causar devido a esse estresse. Porque ninguém consegue dormir com muito barulho, né? Dificilmente uma pessoa consegue dormir. E você tirando o sono de uma pessoa, você está impactando diretamente a saúde dele. Sim. Porque o sono, a gente sabe hoje que é uma coisa muito importante para a saúde. Sim. Temos algumas pessoas que gostam de som alto. Né? Eu gosto de um som alto, eu gosto de ouvir som. Maravilha, você tem o direito de ouvir o som alto. Então é para você que gosta de som alto. Vou falar para você agora, tá? Vou até dar licença aqui, doutor. Pode falar com o pessoal aí, Marcelo. Vou falar para você. Você tem o direito de ouvir o som alto, porque você gosta de som alto. Mas as pessoas também têm o direito de não ouvir o que você coloca. As pessoas podem não gostar da sua música, podem não gostar do som alto. Se você quer ouvir um som muito alto, tem uma invenção nova aí, que talvez vocês não conhecem, chamada fone de ouvido, que é só você colocar o fone de ouvido que você vai ouvir o som da altura que você quiser. Mas ou você faz igual uma sala dessa aqui, prepara um ambiente para que você possa ligar o seu som alto nesse ambiente sem incomodar quem está lá fora. Porque as pessoas têm o direito, da mesma forma que você tem o seu direito de ouvir o seu som, tem o direito de se estressar, as pessoas também têm o direito. Lembrando que não é contra você ouvir uma música, de você ouvir uma banda, de você fazer um encontro com seus amigos, mas é a questão do bom senso, do volume. Esse volume você não precisa colocar num amplificador máximo, a potência máxima, para que todos ouçam. Aquilo você pode deixar ao redor de vocês. Uma boa música, uma roda de amigos, isso faz bem para a sua saúde, né, que vai diminuir o seu estresse. Então, isso é interessante que você tenha seu momento de lazer. Todos têm direito ao momento de lazer. Só que o seu lazer não pode trazer um transtorno para outra pessoa. Então, o problema da poluição sonora é que é esse transtorno. Alguns bares que insistem em madrugada adentro, com um som muito alto. Algumas pessoas que têm aqueles famosos paredões de som. Que o engraçado é que você já percebeu, quem tem um paredão de som, ele liga o paredão de som e fica na frente do carro. Enquanto o volume ou a boca do som
tá para fora da casa dele. Sim, sim. Se Entendi. se ele gosta tanto do som, por que ele não fica na frente do paredão? Sim, sim. É. Entendi. Entendi. Tem essas coisas, né, Marcelo? Mas aí você bem lembrou, né? Acho que a poluição sonora, ela traz uma série de problemas, né? Para o ser humano, a gente sabe que 70% ou talvez mais da informação que a gente tem a respeito do nosso mundo, ela é visual, mas nós somos seres que nos comunicamos. Então o som, ele entra pelo nosso ouvido e o som suscita uma série de atividades cerebrais, né? Então, hoje em dia, na unidade básica de saúde, onde eu atendo, por exemplo, o que a gente pega muito lá, Marcelo, uma porcentagem grande de pacientes vivenciando transtorno de ansiedade e transtorno de depressão. Uma série de fatores, mas com certeza a poluição sonora, os famosos decibéis, né? Os decibéis muito alto, muita potência durante muito tempo, isso aí acaba realmente afetando o estado mental. Sem falar que não sou um especialista em acústica, mas os meus amigos médicos otorrinos, todos eles falam a mesma coisa, que você, quando está exposto a um som alto permanentemente, isso favorece você adquirir a famosa surdez. Então, ouvir som alto, ouvir som repetidamente, às vezes até com fone de ouvido. O camarada está com fone de ouvido, mas o fone de ouvido ele está tão alto que a gente que está afastado alguns metros dele, a gente fala, nossa, não sei como fulano está aguentando. Então, esse som alto, essa poluição sonora, ela altera o nosso estado de espírito. Esse som alto, ele desencadeia a surdez. E com relação ao sono, vamos falar de bem-estar aqui, Marcelo? Provavelmente o ser humano é um dos animais que menos dorme. Porque o ser humano já inventou a luz elétrica, que é uma desculpa para ele ficar mais tempo acordado. O ser humano acabou inventando também o celular, né, gente? Que é uma desculpa também para ele ficar até tarde mexendo no celular. E outra, e vamos falar da ótica do capitalismo, né? A ótica capitalista, na realidade, ela impõe que todos nós sejamos produtivos. Ou seja, ela impõe que todos nós devemos dormir cada vez menos. Por que a gente tem que dormir menos? Por essa visão, essa ótica capitalista. Porque a gente tem que ser produtivo, a gente tem que entregar o relatório, a gente tem que preparar a aula, a gente tem que ficar realmente acordado, porque a gente, ser profissional de saúde, ele está dando plantão no hospital. A gente tem que, sabe, uma série de motivos. Então, a pressão que se tem é que para que a gente durma cada vez menos. E a poluição sonora, Marcelo, com esses paredões, ela ajuda realmente a gente dormir menos, sem dúvida, não tenho dúvida disso, né? Fora a poluição sonora, a gente pode falar também da poluição visual, da poluição atmosférica e uma série de poluições aí que tem atrapalhado o nosso viver bem, o nosso bem viver. Não é isso, Marcelo? Sim, sim. Por isso que é importante lugares para a gente refrescar a nossa mente, tipo assim, parques ecológicos. Isso é importante ou isso é uma maquiagem? A sua visão, a visão do Marcelo, biólogo, Marcelo pesquisador, Marcelo que trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Qual a sua visão? O ser humano, como a gente vinha falando, ele é um ser que faz parte do ambiente natural. Então, o ambiente natural, ele tende a deixar as pessoas mais calmas. Da mesma forma que o ambiente criado pelo ser humano, que é o trânsito, que são as grandes florestas de concreto, né, que são os prédios, nos deixam agitados. A selva de pedra. É a selva de pedra, isso. Nos deixa agitado. Você estar em contato com a natureza nos deixa mais calmo. Diminui o nosso ritmo, até o nosso ritmo cardíaco diminui. O barulho de um riacho, de uma água caindo, não é isso? Tem muitas pessoas que utilizam até isso para dormir. Sim. O barulho de um riacho, um vento ao longe, né, um pássaro cantando. Então, isso nos ajuda a acalmar, nos tranquiliza, porque a gente sente aquele ser primitivo, ó, estou no meu meio, Sim. Estou no meu meio natural. Hoje mesmo eu tive lá no Parque da Biquinha, né? Estão fazendo os preparativos para serem entregues, né?
aquela obra lá maravilhosa, que já se tem planejado há muitos anos, mas agora a gestão atual está conseguindo fazer, entregar. O Conselho de Meio Ambiente está participando ativamente isso aí com os fundos do meio ambiente. A prefeitura também tem aportado recursos, né? O gestor está de parabéns por isso. Pensar nessa questão não só concreto, não só pavimentação, mas pensar na ecologia. E Teixeira, nós não temos um local para você ir no final de semana com a sua família, ou até no meio de semana mesmo, para sentir esse contato mais próximo com a natureza. Você tem que sair e ir para um sítio. E naquele parque ali é excelente. Nós estávamos perto. Marcelo, para quem não sabe, onde é que fica o Parque da Biquinha? Pronto. Ele fica no bairro Colina Verde. Então, ele é uma área que há mais de 40 anos as pessoas utilizam de uma nascente principal que tem ali, que jorra muita água, e as pessoas utilizam dessa água para fazer a dessalinização, para beber. Então, para beber, tem para lazer, tem uma tradição de umas mulheres lavadeiras que já iam com aquelas trouxas na cabeça, lavavam ali, e não só lavar, né? É aquele lavar, aquele socializar, conversar naquele ponto ali, e os meninos, enquanto isso, brincavam naquela água ali, tomando banho. Isso. Então, você tem toda essa mística desse local, que no parque estão sendo contemplados. As lavadeiras não vão deixar de existir. Nós estamos fazendo uma área para as lavadeiras ainda que vão até lá. É claro que uma área mais adequada, uma área onde essa água com sabão em pó, ela não vai ser misturada com a água normal para cair no riacho. Ela vai ter uma destinação correta para servir um tratamento. Mas o que eu queria notar é que hoje eu estava lá e tem muita área aberta sem árvores. Sim. E um calor insuportável, meio-dia, muito quente. Sim. Nós vinhamos caminhando e paramos embaixo da árvore. A temperatura era outra. É outra, né, Marcelo? Não, na hora, assim, a sensação térmica, assim, uma coisa maravilhosa. Você fala, nossa, um bem-estar veio na hora, assim. Você saiu daquela sensação de agonia, de calor, você chegou na sombra, o riacho correndo. É uma outra sensação. É assim, um bem-estar veio de imediato. Não é assim, aos pouquinhos eu fui me... Não, imediato, bem-estar imediato. Que você sai. E quando você entra ali dentro do parque, por ele estar em uma forma de um morro, você quase não ouve o som de carros passando. Sim. E você ouve muitos pássaros, você sente assim, não, eu estou dentro da cidade. Você até pensa que você está fora da cidade de tão... tem pontos ali que são tão naturais que parece que você está numa floresta, você está no meio de uma mata. E acredito que ele deve estar ficando pronto nesse primeiro semestre. Convido a todos que não conheçam o Parque da Biquinha, que vão até lá. Ele vai ser entregue uma primeira parte do parque. Ele tem muito ainda para ser feito. Mas essa primeira parte já vai deixar com que a gente possa curtir muito essa área verde, a população ali no entorno, outra população ao redor de Teixeira podem ir lá, as pessoas que forem no postinho de saúde, que estiverem um pouquinho estressadas, com ansiedade. Isso, ali do lado, ali do lado. Vocês já podem descer e vão ter áreas para caminhada, então vão ter as trilhas de caminhada, vão poder descer ali nas trilhas de caminhada, refrescar o seu rosto lá na água, lá embaixo. Então vai ser uma área muito boa para nossa bem-estar. Isso. Então isso é sem dúvida, né, Marcelo? Esses parques, eles são ótimos para a nossa higiene corporal e mental, né? O nosso bem-estar, essa fuga dessa poluição sonora, essa fuga dessa poluição atmosférica, essa fuga da poluição visual, esse reconectar do ser humano com a natureza, né? O ser humano, gente, ele não tá a natureza aqui, o ser humano aqui não, sabe? Eles fazem realmente parte. E existem parques, eu sou de São Paulo, sabe, Marcelo? Então, nessa cidade, que é uma das maiores do mundo, sei lá, 13,5 milhões de habitantes, São Paulo tem o seu Parque do Ibirapuera. Sim. Nova York também tem o seu Parque Central, né? O Central Park. Sim. E outras cidades, Londres e tal. E Teixeira de Freitas, a nossa bela cidade, com 38 anos aí, também está aí caminhando aí com o seu parque, que vai ser um espetáculo
Colina Verde, eu trabalho lá, sou médico da unidade de saúde lá, estou como médico lá, tenho a honra de ser médico lá. Saúde não é apenas a ausência de doenças, como a gente está falando aqui, é todo o bem-estar. E esse parque ele vai servir muito bem não só aos 18 mil moradores do Colina Verde, né, Marcelo? Mas vai servir muito bem a todos os habitantes da nossa querida Teixeira de Freitas e, quiçá, das cidades circunvizinhas. Sim, sim. Que vão estar ali podendo se reconectar com a natureza. Os exemplos que você trouxe, doutor, por exemplo, o Central Park, o Parque do Ibirapuera, são exemplos conhecidos fora da sua cidade. Fora, né? Daqui, fora. Isso. Central Park, por exemplo, Nova York, se falar em Nova York, fala uma coisa que você sabe em Nova York, Central Park. Então, isso. É uma coisa linkada à outra. Isso. São Paulo, você tem várias outras coisas, mas o Parque do Ibirapuera, todo mundo também conhece. E trazem visitantes para esses parques. Sim. Então, provavelmente, aquela região ali, ela vai ser muito visitada, não só pela população de Teixeira, mas a população de fora também vai visitar aquela área. Estudos, aquilo vai ser uma área excelente para os estudantes de biologia, de engenharia florestal, estudantes de saúde também podem ficar aquela área ali, porque vai ser ali, a intenção é que se plante muita vegetação nativa. Então, você vai ver lá, quem sabe, tem algum projeto futuro aí de um jardim de ervas medicinais, né? Pode-se fazer N coisas naquele parque ainda, que ele está em construção. Ele não é um parque engessado, pronto. Ele é um parque que está em construção. O que se foi feito agora foi uma delimitação, porque já se foi plantado muitas vezes mudas ali. Mas as pessoas ateiam fogo e acaba queimando todas as mudas e árvores que se plantam lá. Por ano ali a gente tem que ter uma ou duas queimadas naquela região. Entendo. Então, essa cerca que algumas pessoas estão fechando aqui para que nós não tenhamos acesso. Não, não é isso não. As pessoas vão ter acesso. A intenção de cercar é para que as pessoas más intencionadas não tenham acesso que tinham antes. Mas as pessoas que querem curtir o parque vão ter acesso ao parque tranquilamente, e um parque ainda melhorado, né, com vias de acesso melhor, com atrações melhores, com vigilância, com segurança para você rodar ali naquela área. Sim, Marcelo. E a gente está aí no aguardo, né? E vai ser realmente um presente para Teixeira de Freitas, né? Para a região. A natureza, o ser humano que faz parte da natureza, sem dúvida agradece. Marcelo, uma outra reflexão que eu faço meio ambiente, graças a Deus, ou ambiente, hoje em dia, pelo menos as pessoas estão falando, ecologia as pessoas estão falando, a gente já começa a ver nas redes sociais, realmente até pessoas com vários seguidores falando sobre o tema, falando sobre o assunto, mas vamos ali para a prática, né, Marcelo? A prática que eu quero dizer é o seguinte: você que está aí em casa, que está aí nos ouvindo, que está aí nos assistindo, o que é que você, de forma concreta, Marcelo, pode estar fazendo? Qual é a sua contribuição de formiguinha? Qual é a sua contribuição, o beija-flor que está levando a gotinha d'água, né? Qual é a sua contribuição? O que as pessoas podem fazer? Será que a gente aqui pode falar de dicas? O que eu posso fazer para ter uma cidade aí mais conectada ao ambiente, para ter uma cidade, de repente, mais arborizada, Marcelo, para ter uma cidade assim com destino melhor do lixo ou com menos lixo, uma cidade onde as pessoas possam melhorar, maximizar o seu bem viver, né? Que é esse o nosso objetivo que estamos aqui. O que dá para fazer? Pronto, doutor Canudo Mário. de plástico, pode usar? Como é que é isso? Bom, doutor Mário, tem uma série de coisas que nós podemos fazer, né, em nossa casa. Foi até uma fala inicial aí, que foi: meio ambiente se pensa global. Sim. E se age local, porque tem coisas que não estão na nossa mão. Eu não vou conseguir que o parque industrial de Pequim diminua a emissão de gases. Eu não vou conseguir que a Alemanha, que fala tanto sobre questões ambientais, que vem aqui falar para a gente,
pare de usar carvão mineral para usar como energia. Eu não vou conseguir, porque a energia que eles têm lá, agora, principalmente com essa guerra lá, é a que ele tem. Mas eu vou conseguir fazer coisas pontuais. Sim. Então, o que eu posso fazer? Coisas simples, muito simples. Primeiro, parem de botar fogo em lixo. Não bote fogo em lixo. O carro de coleta de lixo, ele passa na porta da sua casa. Se ele não passa, ligue para a Secretaria de Infraestrutura, denuncie, que com certeza vão conseguir uma rota para passar ali na sua casa. Então, o primeiro ponto é esse. Porque você já vai parar de dois tipos de poluição que você vai ter. Sim, né? sim. Que é a poluição atmosférica, que é direta, e a poluição também sólida, porque às vezes a pessoa pega esse lixo e joga nas APPs, que é o pior lugar do mundo para você jogar lixo, é APP. Sim, sim, sim. A gente já chegou, quando vai fazer limpeza de córregos, de nascente, a gente tira sofá, a gente tira pneu, televisão velha, computador velho, vários aparelhos celulares já Não era mais para estar antigos. ali, né? Não era. Isso. Isso não é o local de se colocar esse descarte. Sim. Então, o descarte de resíduo também, faça o descarte correto. Se o carro de coleta de lixo vai passar na sua casa às 6 horas, não coloque o lixo, ou melhor, às 18 horas, não coloque o lixo ali às 6 horas da manhã, porque você vai favorecer que os animais vão lá, rasguem e joguem esse lixo fora. Isso. O ideal é que seja feita a coleta seletiva, mas infelizmente é uma coisa... Ainda não está tão generalizado, Isso. né? Ainda é difícil implantar a coleta seletiva por causa da atitude de algumas pessoas. Nós já chegamos a tentar implantar a coleta seletiva em algumas ruas aqui e tinha cidadãos, por questões políticas, eu não vou trabalhar para o prefeito. Como se ele fizesse a coleta seletiva, se ele separasse o resíduo na casa dele, a gente precisava passar entre lixo seco e úmido, fosse trabalhar para um determinado grupo político. Não, você vai trabalhando para o meio ambiente, ou você está trabalhando para o ambiente que você vive. Sim. Então, se você puder fazer a coleta, faça a coleta, separe na sua própria casa. Por mais que não tenha coleta seletiva, se você separar o seu lixo em lixo seco e lixo úmido, já é o suficiente. O lixo úmido é o quê? Papel higiênico, resto de comida, Sim, sim. absorvente. Então, esses são lixos úmidos, que não podem ser reaproveitados. O lixo seco é todo o restante. Porque se houver uma coleta seletiva, você já vai estar acostumado. E o catador de resíduo, quando pegar esse lixo seco, fica mais fácil para ele trabalhar nesse lixo seco, onde ele tiver acesso a isso. Sim. Então, é uma outra dica que a gente passa para você. Outra coisa, verificar se a sua residência, você consegue plantar alguma coisa. Não vamos ser ambientalistas digitais, aquele ambientalista que dá uma curtida porque alguém plantou uma árvore. Em contrapartida, você nunca plantou uma samambaia, não cuida de uma samambaia na sua casa. Tem várias plantas, flores, por exemplo. Tem a 11 horas, que é uma florzinha bonita, com várias cores. Sim. Que em um copo de água desse aqui, ou num jarrinho desse tamanho, você consegue plantar. E ela serve de alimento para as abelhas. As abelhas vão ali, vão tirar aquele néctar e fazer a polinização. Sim, sim. Ela alegra o seu dia, né? Homens, né? Deem de presente aí para suas companheiras, né? Flores, as mulheres gostam de flores, né? Vasinho de planta, vasinho de planta, né? A maior para cuidar. Isso, a maior parte das mulheres gostam de receber um buquê de flores, um vasinho para cuidar, né? Para cuidando. Tem homens também que gostam também, então dê uma flor, uma planta para cuidar. Pessoas idosas adoram cuidar de plantas. Para sua avó, para o seu avô, dê uma plantinha para ele cuidar. Também você vai estar contribuindo. Questão de resíduo, vamos voltar lá. Por favor, não jogue resíduo quando você estiver andando de carro. Muitas vezes você vê alguém andando de carro, pega ali, a latinha de água ou bebida que joga na rua. Joga pela janela, às vezes, né? Como se não fosse nada. Isso. Não faça isso. Cuide dessa área. Não faça, junta o lixo e coloque no lixo. Nós temos uma série de gamas de informações. Óleo de cozinha, não jogue no ralo.
Porque esse óleo, uma gota de óleo contamina 1.000 litros de água. Então, se você... É muita coisa, né? É muita coisa. Separem esse óleo, que tem muita gente que utiliza ele para fazer sabão. Sim, sim. Então, separe esse óleo, e se você procurar, pode ir na Secretaria de Meio Ambiente, a gente recebe esse óleo de cozinha e a gente destina para pessoas que fazem sabão. Então, tragam esse óleo, para não jogue na água. E uma série de outras atividades que podem ser feitas. E o canudo plástico, pode usar? Olha, o canudo plástico... Qual a informação que você tem Pronto. sobre o canudo? E o canudo e o copo plástico? Pronto. O canudo e o copo plástico... O pessoal vai derrubar a gente, viu? Vai, Pode falar aí. Pronto. Vamos lá. É um detalhe das pequenas coisas que você pode fazer. Você não vai transformar o mundo por deixar de usar um canudo plástico ou um copo plástico, mas você vai estar melhorando. Você vai ser aquela gotinha que você vai estar tirando daquele copo perto de transbordar. Isso. Porque você não precisa... como você falou, às vezes a indústria colocou na cabeça da gente que a gente precisa daquele canudinho. Não precisa. Sim. Você toma num copo plástico. Gente, evitem copo plástico. Se você trabalha em uma estação de trabalho, tem o seu copo do dia. Né? Isso, que é aquele tem o seu copo. Tem o seu copo próprio. Ah, não, mas eu não quero levar um copo para o trabalho, lá só tem copo plástico. Então tire o seu copo do dia. Pega ali com a caneta e marca a sua primeira letra do seu nome, e naquele dia inteiro você só usar aquele copo. Pronto. Não use outro, use aquele. Pronto. Você já vai estar contribuindo para o ambiente. Isso. Né? E quando a gente vai no mercado, né? Às vezes eu vejo que tem gente que leva a sua sacola, né? Economiza, né? Sim, porque assim, você vai ver, hoje nós estamos no mundo da embalagem. Isso. Você vai lá no supermercado, para comprar um produto, ele vai ter 4 ou 5 embalagens. Um único produto. Sim, sim. 4 ou 5 embalagens. Essas embalagens depois vão ser descartadas. Sim, sim. Não vão ser utilizadas. Sim. Isso é porque a gente está distanciando do nosso mundo natural. Né? Isso. Então, às vezes você deixa de comer uma fruta da época, Sim. por exemplo, uma banana, uma melancia, Isso. tá? E vai querer comer um pêssego que vai vir de importado de um outro local. De uma outra época, né? Outra região. Outra região. Né? Tem problema isso? Não tem. Pode fazer? Pode. Mas assim, vamos dar preferência porque a gente tem. Né? O nosso natural. Sim. Tem muita gente assim, não, vou comer os nossos famosos enlatados, né? Que são super que são os alimentos super processados, exato, né? Exato. Aquilo ali. E por que ele está ali? Por que dura tanto tempo, você que está em casa? Porque ele tem um excesso de açúcar é conservante, porque ele tem um excesso de sal, sódio, que também é conservante, aromatizantes, saborizantes, anti-espumantes, né? Uma série de substâncias, né? E o quanto isso é saudável, de repente é questionável, viu, Marcelo? Sim, muito questionável. Aí, por uma comodidade de estar enlatado, você está consumindo um produto que pode estar tirando a sua saúde. Pode estar tirando. O brasileiro, por exemplo, sei lá, nós, para nos mantermos saudáveis, a gente tem que fazer um consumo diário de até 2 gramas de sal. Então, se eu pegar essa tampinha aqui dessa caneta Bic, isso foi até um trabalho da Universidade Federal de Medicina, viu, gente? O sal que está aqui dentro são 2 gramas. Então, isso é o que o brasileiro deveria consumir. Na verdade, o brasileiro consome muito mais do que isso e, às vezes, consome sem ver, porque você toma o refrigerante tem o sódio. Você pega o alimento super industrializado, ele tem o sódio. O processado, ele tem o sódio. Vocês já viram a azeitona, pessoal? Quanto de sal tem uma azeitona? Então, não é brincadeira. Então, realmente, tudo isso aí a gente deve fazer essa reflexão para a gente cuidar da nossa ecologia interna, né? Do nosso ambiente interno, da nossa homeostase, que é do nosso equilíbrio. E tudo isso aí vai gerar o quê no final? Um resíduo. Um resíduo, pronto, isso. E esse resíduo vai ser jogado aonde? Geralmente no lixo, né? Sim. E ele pode ser descartado de uma forma correta ou de uma forma incorreta. Sim. Então, se ainda for descartado de uma forma incorreta, ainda vai trazer mais prejuízos ainda para a nossa saúde, porque vai estar contaminando o nosso solo, Sim. vai estar contaminando a nossa água subterrânea. Pronto, os nossos aquíferos, né? Acho que o Brasil é o país do mundo que o aquífero é o maior, né? Tem o maior aquífero. Você imagina o seguinte, a pessoa, não, eu tomo água
mineral. Sim. A água mineral, ela vem do subsolo, Sim. é água pura. Mas se a gente contaminar o nosso aquífero, ele Isso. vai contaminar a nossa água mineral. Isso. Eu vou abrir um poço artesiano, porque essa água da Embasa, eu não confio na água da Embasa. Eu vou abrir um Sim. poço artesiano. Ele abre um poço artesiano aqui, eu abro uma cisterna, o vizinho dele tem uma fossa do lado. Isso. Contaminou a água dele. Contaminou a água, né? E essa água contaminada vai contaminar a nossa saúde. E aí, ó a questão ambiental de novo esbarrando Na saúde, gente. Na humana. saúde, tá? Então, quer ter boa saúde, conserve o seu ambiente, tá? Não existe assim, o ser humano de um lado e o ambiente de outro, não. O ser humano, ele se originou e vive no ambiente. E é isso que nosso amigo Marcelo está falando aqui. Perspectivas para o futuro, Marcelo. Você acha que, sei lá, o pessoal vai desenvolver algum aplicativo? De repente eu estou andando ali pela rua de Teixeira de Freitas, eu vejo um lixo ali, eu vejo uma queimada, eu pego, jogo ali no aplicativo, já vai para a Secretaria de Saúde. Te apertei agora, né? Mas eu sei que vocês estão pensando em inúmeras soluções. Perspectiva para o futuro. Como você falou de denúncias, Sim. como eu trabalho na fiscalização, nós temos um telefone, que é o 73 3011 2777. Pode repetir, Marcelo? Pessoal, 73 3011 2777. Pronto. Esse número também é WhatsApp. Ótimo. Então você pode tirar uma foto e mandar. Pronto. Você pode fazer um texto e enviar, só não um áudio, tá? Porque como é no computador, você não tem como ouvir o áudio. Mas você pode mandar um texto e falar, olha, meu vizinho está aqui com o som ligado e me deixou acordado a noite toda, nós vamos lá. Sim. Ah, olha, estão jogando lixo aqui nessa área de APP, nós vamos até lá para verificar. Então, botando fogo no botando lixo. fogo, né? Então nós também vamos até ao local. 80% a gente consegue resolver na primeira conversa. Tem uma parte que tem uma resistência maior, Sim. aquelas pessoas que não querem aceitar a intervenção do poder público e acabam dando mais trabalho, mas tudo se resolve com o tempo. Tudo tá? se resolve, A gente né? consegue resolver. Então, tem problemas crônicos que demoram mais, né? Até Sim. como na nossa saúde, tem problemas que são crônicos. Isso. Tem problemas que eu vou ter que viver com ele o resto da minha vida, mas eu vou tomar algumas atitudes para diminuir. Vou fazendo o tratamento. Isso, para diminuir diminuir o impacto negativo. O impacto negativo. Então, isso vai haver. Mas a gente pode estar fazendo isso. Mas uma das coisas principais é a informação. Pronto. Então, veículos como esse podcast aqui, Sim, né? sim. O Viver Bem, Sim. são veículos que são cada vez mais bem-vindos. Ao invés de a gente estar assim, tem muita informação na internet, tem muita informação que agrega e tem muita informação que deprecia. Então, as pessoas focarem mais nas informações que agregam. Sim, sim. Verem sempre um podcast legal, com informações Sim. legais, que isso vão agregar informações e através das informações as pessoas podem ter a mudança de atitudes. Sim, sim. E tendo a mudança de atitude, às vezes você tem perspectivas boas. Sim. Se não houver mudança de atitude, infelizmente nós estamos fadados à extinção humana. Por exemplo, nós talvez seja assunto para um próximo podcast. Vai ter outros, viu? Vai ter vários. Da questão do aquecimento global. O aquecimento global, os casos de efeito estufa, né? Os gases. Hoje é sabido que não tem mais volta, né? Mesmo que a gente mude completamente o nosso estilo de vida. Se mudar hoje, nós já fizemos um estrago que vai tão grande que vai permanecer por um longo tempo. Sim, né? sim. E não é mais que antes a pergunta era e se? Sim. Depois a pergunta foi quando? Não é mais quando, nem mais e se. Porque nós já estamos sofrendo já os efeitos. Sim. Né? Agora a pergunta é o quanto. O quanto vamos sofrer de efeito, Exato. Né? Os impactos. Primeira pergunta era e se? E se acontecer? Depois vai ser quando? Sim. Agora é quanto. Sim, né? sim. Então, essa pergunta do quanto que a gente está tentando diminuir para que esse quanto não seja muito grande, para que esses efeitos de seca prolongada ou de chuva muito forte, essa amplitude térmica de manhã você está com frio e à tarde você está quente demais, muito calor, isso atrapalha a nossa saúde.
Então, tudo isso tem que ser pensado e saber que nós, como consumidores, como cidadãos, podemos cobrar das empresas e dos nossos governantes para que atuem nessas políticas de mudanças climáticas. E temos que fazer a nossa parte, tá? Não é só cobrar deles, também temos que fazer. Não adianta eu transferir esse problema para os outros. Eu também sou parte do problema e sou parte da solução. Exatamente, né? A gente sabe que desde o surgimento do planeta Terra ocorre aí mudanças climáticas. Para você que está em casa entender qual que é o problema, é que a mudança climática agora ela está ocorrendo com o dedinho do ser humano, do Marcelo, do pessoal que está aqui no estúdio, com o dedinho seu. E essa mudança ela está rápida demais. Então, os seres vivos que moram hoje no planeta, inclusive o ser humano, estão tendo dificuldade de se adaptar a essas mudanças. E isso aí causa uma série de problemas, desde doenças tropicais. Vocês imaginem, eu trabalhei 2 anos aí na linha de frente do Covid. O que foi o Covid? Um vírus que acabou passando ali para o ser humano. Várias teorias, várias explicações. Mas toda vez que o ser humano ele adentra em ambientes, às vezes ambientes desconhecidos, ele acaba ali trazendo vírus para a sociedade. Que no mundo que tem avião a jato, que tem automóveis cada vez mais rápidos, esse vírus se espalha e não precisa eu dizer para os senhores o que aconteceu. Infelizmente teve essa pandemia, né, Marcelo? Outras, a gente que gosta de estudar biologia sabe que terão, e a gente precisa realmente cuidar aí do nosso ambiente. Gostei de uma fala sua, Marcelo, que é a respeito da informação, né, amigo? Bater na tecla, é preciso informar, é preciso esclarecer, é preciso falar repetidas vezes, né? Antes de chegar lá, de repente, não estou falando do seu caso, né? Mas antes de chegar lá, de repente, dar uma multa, né, Marcelo? Chamar a pessoa, conversar, explicar. Ah, eu tenho uma árvore aqui na minha calçada, eu posso meter o serrote aqui, como é que faz? Está com dúvida? Procura o Marcelo, procura o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, que, por sinal, está fazendo um excelente trabalho, viu, Marcelo? E, de repente, também a gente pensar em parceria com as escolas mesmo, né? Fazer um projeto, ir lá. Então, assim, sempre pode fazer alguma coisa. E nós estamos Teixeira de Freitas. E o teixeirense ele é aquela pessoa que não cruza os braços, né? Ele realmente faz. Estou certo, Marcelo? Teixeirense faz. Certíssimo. Teixeira tem esperança, Teixeira tem futuro, vai dar certo. Com certeza, né? Basta, como falei, nós somos parte do problema, mas somos parte da solução. Então, estamos todos juntos nesse mesmo barco. O planeta é um só. É um só. Não tem como sair daqui. Teixeira, às vezes o cara fala assim, eu vou sair de Teixeira e vou para outra cidade. Você pode ir, mas esses impactos estão em todos os locais. A fumaça chega lá, a amplitude térmica chega lá. O mosquito, que é originário desse problemática toda, chega lá, vai lhe picar, você vai ter dengue do mesmo jeito. Então é melhor que você conserte o local que você está. Isso. Então vamos consertar Teixeira, vamos trabalhar para que o ambiente fique em homeostase o máximo possível, porque o ambiente saudável, as pessoas estão saudáveis. Ok, Marcelo. E só agradecer de coração, obrigado, tá? Transmita aí o nosso agradecimento, a nossa gratidão a toda a sua equipe. A ecologia nos ensina isso, né? Não vivemos sozinhos, não trabalhamos sozinhos. Você também tem toda uma equipe que está ali trabalhando com você, ou subordinados, ou colegas de trabalho, ou superiores. Transmita aí a nossa gratidão. E diga que esse podcast não ficou só nesse e que a informação não ficou só por aqui. Eu sou médico, também posso dar uma pequena contribuição e a minha contribuição, na medida possível, vai ser levar essas informações que você nos presenteou aqui ao maior número de pessoas, para que as pessoas vejam, sabe que existe uma Secretaria de Saúde, que ela é atuante, que existem pessoas, Secretaria de Meio Ambiente, desculpa, e que estão aí trabalhando realmente pela melhoria do nosso meio ambiente. Muito obrigado, viu, Marcelo? Sim, doutor Mário. E você falando da secretaria, né, que tem aí um corpo técnico, né, competentíssimo, né, tem um corpo operacional assim dedicado. A secretária Sabrina Reuter,
Ela Um pediu, abraço para Sabrina. ela pediu para lhe convidar, né, assim, de primeira mão, para vocês Convite, gente, tá vendo? estar presente na inauguração do Parque da Biquinha, que provavelmente vai ser nesse primeiro semestre, até porque você já trabalha lá com a população. Então, Isso. a gente gostaria de você lá presente. O Dr. Marcelo também está acompanhando aquilo de perto. Esteve lá hoje, lá, dando uns retoques lá, pedindo para a gente dar um esmero maior, um capricho, porque a população de Teixeira merece esse parque. Tá ok, Marcelo. Muito obrigado. Em nome da população, em nome dos ouvintes, quem vai nos assistir, e em nome da nossa querida TV Abrolhos, em breve Abrolhos Digital. Ok.